Diariamente nos Estados Unidos, 3.000 pessoas sofrem o que os médicos chamam de infarto do miocárdio. Ataque cardíaco. Tempo é músculo. A cada minuto que passa, mais músculos cardíacos são danificados. A rapidez é fundamental. Após algumas horas, uma parte do coração morre. Pronto? O senhor está sentindo alguma dor? Precisamos dos sinais vitais. Sem pulso. Inicie compressão. Desfibrilador? Paz. Carregar a 360. 360. Estou afastado de você. Afastada. Carregar. Ele tem pulso? Verifiquem a pressão. Qual é a pressão? Quando ocorre um infarto, a catástrofe pode ser relacionada a 3 artérias coronárias. O coração bombeia sangue através de 100.000 quilômetros de vasos para alimentar o corpo e também através das artérias coronárias para alimentar a si mesmo. Se uma única artéria coronária for bloqueada por uma doença, se o fluxo de nutrientes for reduzido, se o coração não for alimentado, o resultado pode ser fatal se não houver uma intervenção médica imediata. Veja o pulso. Pulso. Tem pulso. Temos pulso. Ritmo normal. O batimento voltou. Liguem para a cardiologia. Está no pronto-socorro. Como se sente? Está no pronto-socorro, está bem? Ele tem 90 quilos. Está tudo bem, senhor. Segredos do coração. Arteriosclerose. Nossas vidas dependem da saúde das artérias coronárias. No mundo todo, as doenças dessas artérias provocam mais mortes do que qualquer outra doença. Georgia Shandona está prestes a descobrir que também está correndo risco. Assim como muitas pessoas, ela nunca suspeitou do problema, mas seu médico sim. Tudo bem? Meu médico decidiu fazer um teste ergométrico. Pelo modo que ele olhou para o gráfico, vi que havia um problema. Talvez tenha sido instintivo, talvez fosse só nervosismo. Ele virou para mim e disse que havia umas irregularidades. Eu não entendi e quando pedi para ele explicar, ele disse, acho que você tem uma artéria entupida. Georgia nem pensava em ter uma doença cardíaca. Ela não tinha os sintomas mais óbvios. Não tinha dores no peito, nem falta de fôlego. Mas ela tinha colesterol alto e um histórico familiar de doenças cardíacas. O fato preocupou seu médico, que recomendou um exame mais detalhado, um procedimento não rotineiro usando um tomógrafo computadorizado capaz de mostrar o coração em 3 dimensões. Essa é a aparência do coração no seu peito. Não é uma criação artística, é como ele realmente é. Esta é uma artéria coronária esquerda, que sai daqui. Esta artéria parece bem grande e saudável aqui. Mas, de repente, há uma grande mudança no tamanho dela aqui para este tamanho aqui. Depois, ela abre novamente. E nessa área aqui parece ter uma importante obstrução. Como a artéria possuía uma grave obstrução e um infarto parecia iminente, os médicos decidiram inserir um stent, uma endoprótese tubular em forma de malha, para abrir a artéria bloqueada. Esse é um procedimento de rotina, mas os estudos recentes indicam que alguns pacientes têm resultados igualmente bons com um tratamento intensivo utilizando medicamentos. O problema cardíaco de Georgia é provocado pela arteriosclerose, depósitos de placas de gordura na parede da artéria. Em artérias coronárias sadias, o sangue flui livremente. Em artérias doentes, há um acúmulo de gordura nas paredes na forma de placas. Com o avanço da doença, as placas passam a obstruir a passagem do sangue, impedindo que o oxigênio e os nutrientes cheguem ao coração. Com isso, de tempos em tempos, surgem sintomas como dores no peito e falta de fôlego.
No entanto, os infartos muitas vezes não são provocados por placas que se depositam sobre as paredes das artérias em si, mas por aquelas que ficam escondidas dentro dela. Uma das coisas mais assustadoras das doenças de artérias coronárias é que não dão sinais por muito tempo. Pode haver a formação de uma placa que não cause qualquer problema, não provoque sintomas nem apareça nos exames, mas de repente ela se rompe. Rompe e provoca a formação de um coágulo, que obstrui o restante da artéria e leva a um infarto. E essa é a causa mais comum dos infartos. É o que mata as pessoas, muitas vezes no auge de suas vidas. Todas as placas são perigosas, mas algumas estão prestes a se romper. Atualmente, os cientistas tentam descobrir uma forma de identificar as placas instáveis, enquanto médicos tentam ajudar os pacientes a minimizar os... A ideia agora é controlar a doença coronária nas suas artérias. Se a obstrução fosse mais acima, perto de onde a artéria sai, seria muito perigosa. E quando ela se fecha, geralmente causa um grande dano ao coração. Sua obstrução está na porção central e ainda pode causar um grande dano. Isso com certeza vai afetar sua vida, mas não é tão letal como as lesões mais próximas. Tem uma academia no meu prédio. Acha que eu devo começar a fazer exercícios? Eu não faria. Espero o exame? Eu esperaria. Continue fazendo o que sempre faz. Não comece a malhar. Não é bom subir na esteira neste momento. Você pode comprometer o que já foi feito se fizer isso Está cedo bem. demais. Certo. Então, o que vamos fazer a seguir é... Que pena. Lamento, eu não sou muito fã de exercícios. Vai aprender a gostar. E quando terminar o tratamento, vai gostar tanto de exercícios que não vai querer parar. Alguma restrição alimentar, além do óbvio? O óbvio. Gordura e colesterol, carne vermelha, gema de ovo, queijo, leite integral. Prefira desnatado. Mais peixe, verduras. Há 60 anos, poucos sabiam da importância de uma boa dieta e exercícios. O número de mortes causadas por ataques cardíacos era imenso. Somente em 1950, mais de 400 mil americanos morreram em decorrência de infartos. Era uma epidemia crescente, mas ninguém conhecia os motivos. Muitos achavam que era a consciência inevitável do envelhecimento ou de fatores genéticos, e assim consideravam uma doença degenerativa. Eles achavam que não podiam fazer muita coisa a respeito. O número de ataques cardíacos crescia cada vez mais após a Segunda Guerra Mundial. Determinado a descobrir as causas da epidemia, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos propôs um estudo de longo prazo com americanos analisando seus estilos de vida. O órgão governamental escolheu uma pequena cidade em Massachusetts chamada Framingham e começou a recrutar voluntários. Soube que alguém em Washington tinha percebido que a doença estava se espalhando de forma provavelmente epidêmica. Eu não sabia o objetivo do estudo, mas fiquei feliz por terem escolhido a cidade de Framingham. Walter Sullivan tem 92 anos de idade. Em 1948, ele coordenou o Comitê de Cidadãos de Framingham, responsável pelo recrutamento de voluntários para o estudo. Fiquei surpreso com a reação das pessoas. Elas estavam dispostas e ansiosas para serem escolhidas. Os exames duravam o dia todo. Examinavam desde a ponta dos pés até os cabelos. Eram exames que custavam $200 e era muito bom. Fazíamos tudo aquilo de graça. Mais de 5 mil pessoas se ofereceram para o estudo, quase 20% da população da cidade. Perdeu peso. Sullivan foi um dos voluntários. Respire fundo. Joe Anguinetti também. 1,62? 1,61. Já tive 1,70. Durante quase 6 décadas, eles se submeteram a todos os tipos de exames e questionários em nome da ciência. Estou inserindo seus dados. Preciso saber sua idade. Sim.
100 anos? É ou mais. Nossa. Continue. 29 exames desde quando? 1948. Vamos medir a força da mão. Aperte com força. Ótimo. Ficar de pé por muito tempo? Não me incomoda. Ficar sentado por muito tempo, 1 hora? Não me incomoda. Quando anda no escuro, se apoia em outra pessoa? Não, não tem mais ninguém lá. Dirige atualmente? Sim, dirijo. Não, eu parei. O estudo começou meio no escuro. Decidimos pegar muitas pessoas, fazer várias medições, tudo que pudesse ter relação com o desenvolvimento de uma doença cardíaca. Era difícil determinar exatamente o que deveríamos medir, já que não tínhamos ideia do que estava causando a doença. E tínhamos de fazer equações, copiar e organizar dados, fazer a contagem, a análise, e tudo isso sem um computador. Ninguém tinha feito isso antes. Aos poucos, os cientistas ouviram batimentos cardíacos, mediram pressões sanguíneas, gravaram dietas e padrões de exercícios, coletaram e analisaram montanhas de dados. Passaram-se anos até que pudessem divulgar os resultados. Era uma coisa arriscada. Pegar um grande número de pessoas sadias e esperar um longo tempo até que essas pessoas começassem a ter ataques cardíacos e derrames. No início do estudo, estimamos que seriam necessários 20 anos para haver eventos cardiovasculares suficientes nessa população sadia que permitissem a identificação de fatores relacionados com o desenvolvimento das ao longo do tempo. A primeira evidência definitiva dos fatores de risco surgiu em um trabalho publicado em 1961. Ele se chamava Fatores de Risco no Desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares. E muitos o consideram a publicação mais importante da medicina no século XX. O relatório demonstrou a relação entre o modo de vida dos americanos e as doenças cardíacas. Em 1948, pouca gente imaginava que vários de seus hábitos cotidianos poderiam ter consequências letais. A maioria da população fazia tudo de errado na época. Eles fumavam muito, faziam poucos exercícios, consumiam alimentos que pensavam ser nutritivos, consumiam muita carne vermelha, gordura, muita manteiga, muito creme, e tudo isso era considerado saudável na época. No domingo, comíamos uma bela carne assada. Na segunda-feira, outra variedade de carne. Na terça, outra variedade. Comíamos carne para valer. Foi quase como se a prosperidade do pós-guerra tivesse conspirado para mudar nosso estilo de vida para pior. As conclusões do estudo de Framingham provocaram uma revolução na medicina. Nunca antes uma quantidade tão grande de evidências fora utilizada para demonstrar que fumo, gordura em excesso na dieta, falta de exercícios, hipertensão e níveis altos de colesterol estavam diretamente ligados às doenças cardíacas. Mas nossas conclusões foram recebidas com um certo ceticismo. Alguns diziam que seria bobagem tentar baixar a pressão sanguínea, mesmo que houvesse um meio eficaz de se fazer isso. A mesma coisa com o colesterol. No entanto, outros estudos se basearam no estudo de Framingham e começaram a apresentar resultados similares. Por isso, acho que esse estudo pôs a cardiologia preventiva no mapa, porque antes disso, ela realmente não existia. Atualmente, graças ao trabalho realizado em Framingham, a importância do chamado estilo de vida saudável, que inclui exercícios e dieta alimentar, tornou-se amplamente conhecida e aceita. No entanto, para muitas pessoas, apesar de todas as evidências, a mudança de hábitos arraigados não é nada fácil. Como todo mundo, eu sei que os exercícios fazem bem para a saúde, mas eu não sou uma pessoa disciplinada nesse aspecto.
Eu não cresci correndo quilômetros, Cooper e tudo mais. Tentei algumas vezes e, infelizmente, não continuei por muito tempo. O importante é ser disciplinado o bastante para não parar de fazer. Por isso, estou indo devagar. É uma adaptação. É claro que preciso de tempo. Para Georgia, restringir a dieta é ainda mais difícil do que ir à academia. Ela é uma cozinheira profissional formada na França nos anos 70, quando manteiga e cremes em abundância acompanhavam quase todos os pratos. Eu sempre amei comida. E quando soube que teria que mudar meus hábitos alimentares, a primeira reação foi imaginar que não seria capaz de fazer isso. A comida é muito importante para mim e o sabor dos alimentos. Bom, eu terei que limitar bastante as gorduras e o consumo de carne vermelha. Esse é o desafio. Ainda estou criando uma dieta para mim. É uma grande luta e preciso seguir à risca, mas não estou fazendo isso. Estou sendo sincera com você. Não estou seguindo à risca ainda, mas vou. Já comecei a dieta. Só preciso ser mais disciplinada e dizer, desta vez não. Muito bem, um bom jantar. Saúde. Saúde. A doença cardíaca se desenvolve tão silenciosamente que é muito fácil menosprezar seus sintomas. Apesar de trabalhar como secretária na unidade de cardiologia do Hospital Beth Israel, em Nova York, Sue Isaac só percebeu que estava prestes a ter um infarto quando fez um check-up de rotina. Ao longo dos anos eu pensava, isso nunca vai acontecer comigo. Mas agora a coisa mudou. Eu só sentia cansaço, não tinha dores no peito. Às vezes pensamos que é coisa da idade, porque quando ficamos mais velhas, o ritmo vai caindo. E era isso que eu pensava o tempo todo. Agora descobri que era outra coisa. A artéria principal tem uma grave obstrução e isso me preocupa muito. Aqui está, tem um entupimento de 90% e é num lugar muito perigoso. É apelidado de fazedor de viúvas por um bom motivo. Se fechar, já era. Quando a doença de Sue foi descoberta, os danos à artéria já eram tão extensos que somente uma cirurgia de ponte de safena, a criação de um desvio em torno da artéria comprometida, poderia evitar um ataque cardíaco. No início eu chorei um pouco, mas sempre cientes que vão ser operados. Quando for para a cirurgia, não quero que cause problemas, porque eu vou ficar sabendo. E você não vai querer que eu fique sabendo. Por isso eu disse a mim mesma, Sue, não cause problemas ao doutor. Eles vão ficar sabendo e você não vai querer isso. No passado, a cirurgia de ponte de safena era considerada um milagre da medicina. Atualmente é um procedimento quase rotineiro. Quase 500 mil de americanos passam por esse tipo de cirurgia todos os anos. Após o procedimento cirúrgico, a maioria apresenta grandes melhorias na qualidade de vida. No entanto, 10 anos depois, 40% tem uma nova obstrução. Frequentemente, os pacientes não conseguem modificar os hábitos de vida que levaram à primeira cirurgia, como alimentação, exercícios e, no caso de Sue Isaac, a pressão alta. Três dias depois, Sue já estava em pé. Mas a pressão alta poderá levá-la a uma nova cirurgia se ela não tomar cuidado. Tomou seus remédios hoje? Sim. Ela não é a única. 1/3 dos americanos adultos tem hipertensão arterial. No entanto, a porcentagem de negros que sofrem da doença no país é uma das mais altas do mundo. Os negros têm mais problemas cardíacos do que os brancos. Eles têm mais cedo e com maior gravidade. A pressão alta é um fator de risco muito grande. Mesmo que seu nível de colesterol seja bom, mesmo que não fume, se a pressão sanguínea for alta, o risco é muito grande. A hipertensão arterial não conhece limites de idade. Mika tinha somente 16 anos quando soube que tinha a doença.
Descobri que tinha hipertensão quando fiz o exame médico para jogar futebol. Meu avô tem hipertensão e eu sabia o que era. Ele a chama de assassina silenciosa, porque não se percebe que está com pressão alta. Só se descobre quando vai ao médico. A primeira coisa que o Mika pensou quando disseram que tinha pressão alta foi: não vou praticar esportes, não vou jogar futebol. Na mesma hora ele se fechou. Eu falei para ele. Ele não queria falar sobre isso porque tinha medo. Eu falei disso. E eu conversei com o Mika a respeito. Eu disse que isso não o impediria de jogar. Falei que a pressão alta é uma coisa que tem como ser controlada. Então ele começou a se abrir cada vez mais. Mas no começo foi difícil, ele não falava. Ele achou que não poderia mais jogar e tivemos que pôr na cabeça dele: você pode jogar, só precisa saber mais sobre sua saúde. A hipertensão de Mika foi agravada pelo excesso de peso. Ele sofre de obesidade, assim como 400 milhões de pessoas com mais de 15 anos no mundo todo. Sabemos que todo fator de risco fica mais grave com a obesidade. E agora estamos começando a ver crianças que são mais obesas que os pais. E, sem dúvida, se continuarmos assim, vamos ver toda uma geração com mais problemas cardíacos que os pais. É uma coisa impensável. As doenças coronárias podem surgir bem cedo. Até mesmo crianças apresentam depósitos de gordura nas artérias. Mas não é fácil para um adolescente fazer mudanças por conta própria. É muito difícil fazer pacientes jovens adotarem um comportamento preventivo, porque se você tem uma dor de cabeça, toma um analgésico. Mas você não sente a hipertensão, não sente o colesterol, e muitos adolescentes têm dificuldade em olhar para o futuro e pensar num infarto ou num derrame. O adolescente só pensa em frango frito, pizza, batata frita. É disso que gostam e é isso que comem. As tentações da má alimentação estão por toda parte, até mesmo na escola de Mika. Diante da falta de verbas, a escola foi obrigada a fechar o refeitório e a substituir as refeições por alimentos industrializados vendidos em máquinas instaladas e mantidas de graça pela empresa distribuidora. Normalmente, os garotos da minha idade não comem muito bem no almoço. É difícil controlar o que se come, mas eu tento. Passei a comer mais frutas e a não comer muito lanche na escola. Tem máquinas de refrigerante, mas eu tomo água. Meus amigos também ficam de olho em mim e me dizem para não comer coisas que me fazem mal. Pessoal, no 3, no 3. 1, 2, 3. É muito difícil para um jovem da idade do Mika ser tão disciplinado quanto um homem da minha idade. Atualmente, ele está conseguindo seguir essas orientações muito bem. Não sei quanto tempo vai durar, não dá para saber, mas espero que um dia ele entenda a importância disso tudo. O colesterol, quando examinamos, estava em 230. Muito alto para quem tem arteriosclerose, como no seu caso. Georgia não tem hipertensão arterial, mas seu nível de colesterol a põe em risco. As partículas de colesterol fluem pela corrente sanguínea para ajudar a reparar membranas celulares em todo o corpo. No entanto, elas também estão envolvidas na criação da placa de gordura. Já sabemos há décadas que pessoas com um nível alto de colesterol têm maior chance de desenvolver uma doença cardíaca. Mas faz pouco tempo que entendemos realmente como isso funciona. O colesterol entra e sai das células do corpo de dois modos diferentes. Partículas LDL levam o colesterol para dentro das células, incluindo as células nas artérias coronárias. Partículas HDL retiram o colesterol das células.
O perigo vem do colesterol LDL. Quando o colesterol se acumula em excesso nas paredes das artérias, leucócitos entram em ação para combater o que consideram ser um agente externo. Eles os envolvem e dão início a uma série de eventos que termina com a formação da placa. Os cientistas chamam essa mobilização do sistema imune de resposta inflamatória. A resposta inflamatória é muito importante para nos defender de invasores externos, como vírus ou bactérias. Mas quando estamos expostos a fatores de risco, como hipertensão ou colesterol ruim, nosso amigo que costuma nos defender torna-se um inimigo que pode provocar a doença. Se reduzirmos bem esse número, vamos estabilizar esse processo de formação de placas que já está acontecendo nas suas artérias. Se eu adotar uma dieta realmente sadia e fizer exercícios regularmente, ainda vou ter que tomar o remédio para o colesterol? A resposta é sim. Normalmente, a dieta e o exercício abaixam o nível do colesterol de 10% a 15%. No seu caso, por já ter problemas nas artérias, não vai ser suficiente. Além de fazer exercícios e de controlar a dieta, Georgia, assim como muitos pacientes com doenças cardíacas ou com alto risco de desenvolver essas doenças, terá de tomar medicamentos, estatinas, pelo resto da vida. O colesterol forma-se principalmente no fígado. As estatinas inibem a produção do colesterol, reduzindo drasticamente a quantidade disponível para invadir a parede da artéria coronária. Reduzindo o colesterol ruim no sangue, você reduz a entrada aérea. Assim, o estilo de vida é importante, mas não basta, sobretudo para quem já tem uma doença cardíaca. Por isso, para essas pessoas, o uso de medicamento para reduzir o colesterol é fundamental. Mas a droga não deve ser a primeira linha de tratamento. A cardiologia contemporânea prioriza o estilo de vida. E devemos levar em conta que isso tem um preço, tanto econômico quanto em termos de efeitos colaterais das drogas. É preciso trabalhar com o paciente para pesar riscos e benefícios em cada caso. Ao desvendar os mistérios biológicos do coração, os cientistas estão descobrindo uma conexão ainda mais profunda entre o coração e nossas emoções. O batimento cardíaco em si e a força com que o coração bate reflete nossas emoções. Quando estamos assustados, o batimento sobe. Se temos um pesadelo, podemos acordar com o coração batendo forte no peito, como se quisesse sair. Também o amor e o carinho podem mudar o batimento do coração. Mesmo nas nossas conversas diárias, refletimos a importância que demos ao coração ao longo da história. Quando decoramos algo, sabemos aquilo de coração. Quando alguém não é generoso ou é insensível, dizemos que não tem coração. E quando damos algo de boa vontade, dizemos que é de coração. Atualmente, estamos apenas começando a compreender o verdadeiro poder da conexão entre o coração e a mente. Essa conexão é tão forte que a mente pode literalmente fazer um coração saudável parar de bater. Sharon Lawson quase morreu por causa de um choque emocional transmitido diretamente para o coração. Tivemos uma mulher que estava se sentindo perfeitamente bem e que de repente ficou muito doente, como se tivesse tido um ataque cardíaco. Mas não havia qualquer obstrução em suas artérias e isso nos deixou perplexos. A filha de Sharon estava prestes a se casar e Sharon estava muito animada. Mas poucos meses antes do casamento, Sharon recebeu uma notícia devastadora. Uma radiografia de rotina revelou uma mancha em seu pulmão.
12 anos, Sharon havia vencido uma batalha contra o câncer. Ela temia que a doença tivesse retornado e foi ao hospital John Hopkins fazer uma biópsia. Eu não tinha histórico de doenças cardíacas. Estava preocupada com o câncer. Pensava em todas as coisas que ainda queria ver. Minha filha estava terminando a faculdade de medicina e ia se casar com um ótimo rapaz da Academia Naval. A cerimônia seria na nossa cidade. Eu queria muito viver, não morrer. Estávamos muito animadas com todos os preparativos do casamento. O chá de panela, ver os detalhes, a escolha do vestido de noiva, todas essas coisas. No entanto, nesse mesmo período, Sharon recebeu a notícia de que o câncer poderia ter voltado. Mais do que tudo, ela queria estar presente ao casamento da filha. A impossibilidade seria uma grande decepção. De repente, eu me senti fraca, muito fraca, e gritei pedindo ajuda. Os médicos vieram correndo. Quando a examinamos, a pressão arterial era praticamente inexistente. Na mesma hora, concluímos que ela estava tendo um ataque cardíaco. Eu estava consciente enquanto conduzia uma maca pelo corredor. Ela tinha falência do rim e não havia sangue fluindo para muitos órgãos vitais. Por isso, ela estava em um respirador artificial. Durante algumas horas, a situação foi muito ruim. Sharon tinha todos os sintomas de um ataque cardíaco, mas quando examinaram as artérias à procura de uma obstrução, os médicos ficaram surpresos com o que encontraram. Quando uma pessoa tem um infarto, normalmente há um estreitamento em uma das artérias que levam ao coração. No caso dela, quando fizemos o exame, as 3 artérias pareciam completamente normais, mas o músculo cardíaco estava extremamente fraco. Isso deixou muita gente sem entender exatamente o que tinha acontecido com ela. Só depois de analisar uma imagem de ultrassom, os médicos puderam entender o que havia acontecido com o coração de Sharon. Um coração normal assemelha-se a um punho, com os músculos contraindo em ritmo contínuo, de alto a baixo, enviando sangue para o corpo. O coração de Sharon parecia um vaso inchado, com a parte superior bombeando e a parte de baixo inflando com contrações pequenas e ineficazes. Tinha um formato bem incomum que normalmente não vemos no infarto. A parte superior contrai, mas todo o resto fica parado, e o coração não funciona direito nesse caso. Felizmente para Sharon, o Dr. Whitstein tinha visto casos semelhantes e deu até um nome a eles: Síndrome do Coração Partido. Demos o nome de Síndrome do Coração Partido porque os pacientes que apresentavam essa condição chegavam sempre com histórias muito tristes e estavam lidando com uma perda. A pessoa vinha com o coração que não funcionava direito e dizia: "Meu ente querido acabou de morrer." Ela estava descrevendo um coração partido, metaforicamente, e quando víamos pela máquina de ultrassom, ele parecia realmente partido. A questão é por que alguém que acabou de saber que o ente querido morreu, ou alguém como a senhora Lawson, de repente desenvolve essa síndrome. Ao compararmos os casos, os níveis de hormônios ligados ao estresse em pacientes da síndrome eram 4 ou 5 vezes superiores aos encontrados em pacientes com infarto. Isso mostrava que não era só uma reação normal ao nervosismo ou à tristeza. Era uma reação exacerbada à situação pela qual a pessoa estava passando. A senhora Lawson estava muito ansiosa naquela manhã, e os níveis de hormônios de estresse apresentados por ela eram altíssimos, muitas vezes superior a qualquer paciente de infarto e 35 vezes maiores que o seu ou o meu nesse exato momento. Ela chegou perto da morte e poderia ter morrido, mas uma das grandes diferenças da síndrome e de um infarto é que o tecido não morre, assim o músculo cardíaco se recupera sem um tratamento. Quando ele desperta, volta a bombear sangue, e já vimos pacientes que estavam muito doentes terem alta em 72 horas.
Eu pude ir ao casamento. Foi melhor até do que esperávamos. Parentes e amigos na nossa igreja, onde nossos filhos cresceram. Foi um desses momentos muito especiais que não queremos perder e eu não perdi. Fiz um check-up e meu coração está ótimo. O colesterol está um pouco alto, mas o coração está perfeito. Não houve dano algum. O formato estranho assumido pelo coração desaparece e o músculo cardíaco volta a bombear novamente. O coração não cresce, fica do mesmo tamanho e o coração da senhora Lawson continuou do tamanho normal depois disso. Ela está muito bem, o que é típico de pacientes com a síndrome do coração partido. Mas o que acontece quando se leva esses chineses para os Estados Unidos, onde as doenças cardíacas são muito mais frequentes? Podemos comparar os chineses nascidos nos Estados Unidos com aqueles nascidos na China, para ver diante da mesma constituição genética, ou de uma muito semelhante, qual é a influência do ambiente. Eu não gosto de manteiga, acho gordurosa demais. O gosto é bom, mas não faz bem para o corpo. Como muita comida chinesa. Às vezes, comida vietnamita, sopa de macarrão, sabe? Peixe, frango, carne vermelha também. Gosto de carne. As pessoas mudam seus hábitos de acordo com o ambiente, mas essa mudança lenta costuma levar uma geração para acontecer. E o comportamento das pessoas tem uma grande influência nos riscos de uma doença cardíaca. Assim, pegar uma certa constituição genética e trazê-la para este país parece ter ligação com um risco maior de doenças cardíacas. A vida numa sociedade altamente industrializada parece ser perigosa para a saúde. E com esse estilo de vida moderno propagando-se para todo mundo, outras culturas correm um risco cada vez maior. Hábitos negativos, como dietas gordurosas e falta de atividade física, são fatores de risco para o coração. E quando exportamos essas coisas para outros países, é natural pensar que seus índices de doenças cardíacas vão aumentar. Seu coração está incrível, Luna. Ai, que legal! Blá, 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 blá. Ela faz muito exercício. Ela também gosta de comer muitas frutas e verduras e muitas outras coisas. Com a crescente ameaça das doenças cardíacas no mundo em desenvolvimento, os Muppets envolveram-se na luta para evitar a disseminação na América Latina. A Sesame Workshop e a Federação Mundial de Cardiologia uniram forças num trabalho com Lola e Pancho, personagens de Vila Sésamo. Crianças de 3 a 10 anos de idade são mais receptivas a tudo que as cerca. É uma grande oportunidade. Assim, para termos adultos saudáveis, recorremos às crianças, dizendo a elas que a saúde é prioritária. Em vez de ficar dizendo sempre, não faça isso, não faça aquilo, apresentamos a coisa de modo positivo. O que aprendeu sobre o coração, Lola? Bom, a Lola aprendeu que é muito importante cuidar do coração, porque ele é um órgão que está dentro da gente e está sempre batendo, não para nunca de bater. Ele bate assim, tum, 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 tum. Que exercícios você faz? Eu corro e ando de bicicleta. Nós brincamos muito na Vila Sésamo. Brincamos em todo lugar. Você fuma, Lola? Não pode. Não faça isso, não. Cigarros são ruins. Não deve fumar. Cigarros fazem mal para o coração e isso é muito ruim. A doença cardíaca é uma doença adquirida que acompanha o desenvolvimento de uma economia, o fumo, o consumo de alimentos errados no mundo todo, uma sociedade mais estressada. Isso está acontecendo agora na China, na América do Sul também. Está acontecendo no mundo todo. Todos os anos, mais de 7 milhões de pessoas morrem no mundo todo de doenças das artérias coronárias e esse número cresce a cada ano.
Na Colômbia existe um fenômeno migratório das áreas rurais para as áreas urbanas, e essas mudanças acarretam também mudanças nos estilos de vida. Temos uma tendência de mudar os hábitos de alimentação. Comemos mais gordura, mais carboidratos, ganhamos peso, acumulamos gordura. Quase 30% da população colombiana é obesa. Nós nos exercitamos menos, estamos expostos a um estresse maior e levamos vidas menos saudáveis. Ai, Pancho, a Lola já tá muito cansada. Vamos sentar. Não. O médico disse que andar faz bem para a saúde. É um excelente exercício. Um dos aspectos do nosso programa é que ele tem mensagens muito simples e universais. Não estamos indicando nenhum tipo específico de dieta. Só dizemos que a dieta local que havia no passado sempre foi boa para a população. Lembre-se de como era ou lembre-se dos antigos valores culturais e tente retomá-los. Voltaremos a seguir com o melhor do NetGeo. A Colômbia é privilegiada em termos de recursos naturais. Temos uma grande diversidade biológica em plantas, em vegetais, em frutas. Acho que Pancho e Lola aprenderam isso e sabem tirar proveito. Pancho! Nossa! Pancho, O quê? Deixa! Uma festa! Seu coração trabalha pra você. Cuida de você e o mantém vivo. Você não precisa fazer nada além de cuidar dele. Muito obrigado, Lola. Eu que agradeço. E muitos beijos. Embora a doença cardíaca seja normalmente adquirida, ela possui um componente genético. Em Framingham, pesquisadores do estudo iniciado há mais de 55 anos mais uma vez estão na vanguarda da pesquisa médica. Agora, eles estudam a relação entre a genética e os fatores de risco, analisando o grupo original de voluntários, seus filhos e seus netos. Eles têm o sangue do meu pai, têm o meu e têm o do Tom. E pode apostar que alguém vai querer saber por que esse sujeito nunca teve nenhuma doença cardíaca, nunca tomou remédios. Será que ele tem algum gene que as outras pessoas não têm? E eu tenho esse gene? Tom tem esse gene? Olha, ninguém na nossa família, nenhum parente teve problemas cardíacos. É coisa rara, eu acho. Muito bem, vamos fazer círculos lentamente. Os cientistas estão concluindo que algumas pessoas possuem genes protetores, enquanto outras possuem genes que as colocam em risco. Um dos fatores de risco mais importantes é a genética, o histórico familiar. Se houver histórico de doenças cardíacas na família, de alguém próximo que teve uma doença cardíaca precoce, o risco disso acontecer com você é muito maior. A existência de casos da doença na família cria uma necessidade maior de identificar os fatores de risco que possam estar elevados. Porque ao tratar esses fatores de risco, você tem a chance de mudar o seu destino. Genética não é destino. Qualquer pessoa pode sofrer de uma doença cardíaca e quase todas podem fazer alguma coisa a respeito. Meu pai morreu de ataque cardíaco aos 48 anos. Ele morreu de forma inesperada. Por isso, acho que ele nem sequer sabia que tinha isso. Assim, as doenças cardiovasculares estão presentes na minha família. Mas o diagnóstico repentino e inesperado de uma artéria obstruída
Não foi fácil de aceitar. Eu não me sinto doente, não pareço estar doente, mas sei muito bem que preciso ter cuidado com a alimentação, fazer exercícios e não me estressar. Isso não vai embora, mesmo que não esteja sentindo. Não sinto dores, não me falta fôlego, mas estou sempre pensando nisso. Isto vai me acompanhar pelo resto da vida. E faz você dar valor à vida que tem. Versão Marshmallow São Paulo. Amanhã por segundo. 4.000 vezes por hora. Mais de 100.000 vezes por dia. Sempre de forma ritmada. E esse ritmo que nos mantém vivos começa com uma pequena faísca gerada pelo próprio sistema elétrico do coração. O ritmo da vida é determinado pelo sistema elétrico do coração. O aparato elétrico é crucial para o funcionamento normal dele. Atualmente, os médicos estão desvendando os segredos do batimento cardíaco humano e do sistema elétrico que o faz funcionar. A atividade elétrica é responsável pela contração do coração. Ela mantém a regularidade do batimento. A atividade elétrica do coração é fundamental à sobrevivência do ser humano e, por consequência, da raça humana. Segredos do coração. Arritmia. Kevin Nowell, aluno da faculdade Geneseo, no estado de Nova York, estava assistindo televisão com os amigos quando, sem qualquer aviso, seu coração parou de bater. Era uma segunda-noite. Estávamos vendo TV e Kevin estava comigo. De repente, ele desmaiou. Do nada, ele caiu em cima de mim desmaiado. Ele não disse nada do tipo, tem alguma coisa errada com o meu coração, estou sentindo uma dor, nada disso. No meio da conversa, ele simplesmente apagou. Kevin Nowell sofreu uma disfunção elétrica do coração que provoca a morte de mais de 300.000 pessoas nos Estados Unidos todos os anos. Uma parada cardíaca súbita. Uma das vítimas foi o jogador de basquete Hank Gutters. Quando os sinais elétricos do coração ficam descontrolados, o batimento torna-se errático, o sangue deixa de fluir, o corpo deixa de receber oxigênio. O coração passa a apenas tremer, incapaz de se organizar e de bombear o sangue. O fenômeno é conhecido como fibrilação ventricular, mas os médicos também o chamam de ritmo da morte. Sem socorro, a vítima tem menos de 10 minutos de vida. Hank Gutters não sobreviveu. Ele tinha 23 anos. Kevin Nowell tinha apenas 18. Os olhos dele estavam sem vida, totalmente revirados. Ele lutava para respirar.
Emergência, posso ajudar? Eu estou ligando porque um amigo meu estava perto da porta. Continue. Caiu em cima de mim. Eu achei que era brincadeira, mas não é. O cérebro dele não recebia oxigênio. Nada no corpo recebia oxigênio. Tínhamos que começar a RCP ou ele poderia ter danos cerebrais. Os tecidos iam começar a morrer. Para a sorte de Kevin, alguns de seus amigos sabiam o que fazer. Eles são socorristas voluntários dos serviços de emergência. Veja uma pulsação, veja uma pulsação. Sabe qual é o problema? Eu não sei, ele disse oa e caiu. Sou socorrista e nunca vi algo assim. Ele está respirando normalmente? Ele não está respirando direito, está buscando fôlego. A cada segundo ele fazia assim. Depois de uma longa pausa, ele fazia a mesma coisa. Estamos com problemas. Entendo. Em que andar estão? Estamos no segundo. Segundo andar, Mande certo. alguém aqui agora, por favor, rápido. O coração de Kevin parou de bater durante quase 10 minutos. A massagem cardíaca era a única coisa que mantinha suas células cerebrais vivas. John Berardi era voluntário do serviço de emergência do campus. Era sua primeira noite como chefe de equipe. Quando procurei o pulso no Kevin, eu não senti nada. Os olhos estavam fixos, sem vida. O corpo estava inerte, deitado no chão como se estivesse morto. Quando chegou ao local, John sabia apenas que um aluno estava tendo problemas para respirar. Mesmo assim, ele tirou do carro um desfibrilador automático externo, ou DAE. Eu peguei. Achei que tinha que levar comigo. Alguma coisa me dizia, pegue esse DAE. Quando o coração entra em fibrilação ventricular, em mais de 90% dos casos a vítima morre. O único tratamento possível é desfibrilar o coração com uma forte descarga elétrica. O choque lhe pare completamente. Quando isso acontece, o coração tem a chance de começar a bater novamente de forma ritmada. Encostamos as pás e ligamos a máquina. Apertei o botão do choque. Eu vi quando a máquina deu a descarga. Foi só um leve movimento. Ele fez assim e pronto. Demos o choque e sentimos uma reação. E naquele momento eu pensei que ele tinha morrido de verdade. Meus amigos salvaram minha vida. Se eu tivesse no meu quarto sozinho, eu teria tido o ataque e morrido ali mesmo. Porque ninguém teria visto. Nunca tinha pensado no meu coração. Joguei futebol a vida toda, até a faculdade. Joguei basquete também. Fiz todas essas coisas. E eu nunca tinha tido nenhum problema. Você passa a vida achando que está bem. E aí acontece isso. Foi um grande choque. Mas outro choque ainda estava prestes a ocorrer. Bem, vejamos. Suspeitando que o problema poderia estar na família de Kevin, os médicos fizeram uma série de exames em seus pais e em seus irmãos gêmeos. Vamos ver com atenção o histórico familiar. Ao examinar o histórico de Kevin, os médicos descobriram um incidente que indicaria um possível problema cardíaco. Kevin desmaiou em casa uns 10 dias antes da parada cardíaca. Ele perdeu o sentido por um segundo. Chegou a cair no chão. Não pensamos que fosse nada demais. Achamos que era uma virose. Não havia motivo para pensar outra coisa. Pensamos em chamar uma ambulância, mas ele sempre foi um menino saudável, por isso acabamos desistindo. Isso foi pouco mais de uma semana antes da parada cardíaca. Isso é importante porque Muitas pessoas desmaiam, mas a partir de outras evidências colhidas em uma série de exames, a suspeita dos médicos foi confirmada. a partir do histórico familiar, não há dúvida de que existe alguma coisa na família que vem de algumas gerações. Era uma doença genética chamada Síndrome do QT longo, e Kevin não era o único com o problema.
Quantos irmãos você tem? Tenho 3 irmãs e um irmão. 3 irmãs e um irmão. A mãe de Kevin tem o gene da doença e o transmitiu aos gêmeos Christopher e Matthew. Certo, Matt. Venha cá, vamos ouvir seu coração. Dá um certo medo pensar que seus filhos podem ter uma coisa dessas e estarem sujeitos a morrer a qualquer minuto. Pode respirar normalmente, Chris. Agora, a família quer saber se os médicos podem ajudá-los de alguma forma. Deite-se de costas. Suas vidas podem depender da resposta. O coração é um órgão biológico, não é um relógio suíço. E pode ter pequenos soluços, nos quais o ritmo não é de 60 ou 70 batidas por minuto, constantes o tempo todo. Ele pode ter uma batida a mais ou a menos, e normalmente essas coisas não causam qualquer problema. No entanto, quando ocorrem com frequência e causam uma série de batidas rápidas, o ritmo pode ficar bem descompensado. O coração de Susan Arvin às vezes bate mais de 150 vezes por minuto durante horas seguidas. Eu vou pedir mais cobertas. Ótimo. E agora poderemos trazer os exames. Essas ocorrências têm se tornado uma preocupação constante em casa e no trabalho. Nós vamos fazer isto aqui. Ah, está bem. Eu tenho um circuito no meu coração que o faz bater além do normal. Sou uma engenheira elétrica com fios demais, segundo o pessoal do meu trabalho. Isso afeta a minha vida. E estou disposta a resolver esse problema. Os médicos tentarão reorganizar o batimento cardíaco de Susan e devolvê-lo ao ritmo natural. O batimento cardíaco é um jogo ultra rápido de siga o líder. O líder em questão é um pequeno feixe de fibras chamado de nodo sinusal, localizado na parede superior do coração. A maioria das células do coração espera uma mensagem do nodo sinusal dizendo disparar. E quando desce, elas disparam. Imagine uma fila de pedras de dominó caindo em sequência até o fim. A onda de eletricidade faz o músculo cardíaco se contrair. Quando a eletricidade viaja do topo para o meio do coração, as câmaras superiores se contraem. Quando a eletricidade viaja do meio do coração para a parte de baixo, as câmaras inferiores se contraem. Mas no coração de Susan, um grupo de células atrapalha a rotina batendo rápido demais. Susan toma medicamentos bloqueadores beta para reduzir o fluxo de hormônios que aumentam seu batimento cardíaco. Mas atualmente há novas formas de tratamento. O Dr. John Miller iniciará uma caçada às células que causam o batimento acelerado usando catéteres inseridos na veia de Susan até o coração. Está bom. Certo. Depois de colocados, John manipula um dos catéteres da sala ao lado, por controle remoto. Houve uma pequena deflexão na colocação. Ele investiga as câmaras do coração em busca das células anômalas. É possível achar a área que causa o batimento acelerado, localizando assim o grupo exato de células que causa o problema. Em seguida,
matamos essas células. O catéter queima células problemáticas usando ondas de rádio de alta frequência. Fica parecendo, meu Deus está queimando meu coração. Mas, na verdade, esse grupo de células é tão pequeno que o coração nem nota. E não afeta em nada o funcionamento normal dele. Esse procedimento chama-se ablação. E todos os anos, dezenas de milhares de americanos como Susan Arvin têm células cardíacas hiperativas caçadas e eliminadas. Este mapa apontou uma área muito pequena aqui. Ela está quase dentro da veia. Esse é o lugar de onde vem a coisa. O que vamos fazer é formar um anel com esses pontos vermelhos praticamente envolvendo essa veia aqui. Cada ponto vermelho marca um local queimado. São células destruídas para que não possam emitir eletricidade. Em alguns pacientes, isso elimina o problema para sempre. Olá. Bom dia, como vai? Bem, obrigada. Você está ótima. O uso da ablação foi algo revolucionário. Quem passa por esse procedimento sai do hospital saudável. Obrigada. Perfeitamente normal. Não acontece em todos os casos, mas em alguns deles é exatamente isso. É emocionante e revolucionário. Eu me sinto ótima. Antes, quando fazia exercícios intensos, meu coração batia de forma irregular durante 4 ou 5 horas seguidas. Depois do procedimento, levei umas 2 semanas para ficar totalmente boa e um peso foi tirado dos meus ombros. Eu não percebia o quanto pensava nisso e como isso me afetava até resolver o problema. O procedimento pode ter reparado o coração de Susan, mas nem todas as arritmias têm solução. Não há cura para a doença cardíaca de Kevin Noel. Cada batimento pode levar a uma nova parada cardíaca. Quem já foi atingido pela síndrome do QT longo pode ser atingido novamente. Vou pôr esses adesivos em você. É legal na hora de tirar. Mas existe ajuda. Na primeira vez que os amigos salvaram a vida de Kevin com um desfibrilador, agora ele leva um consigo a qualquer lugar que vá. Seu coração está ótimo. Mas esse desfibrilador é do tamanho de um telefone celular. Ele está implantado em seu peito, logo abaixo da clavícula esquerda. Caso ocorra uma arritmia, o aparelho é acionado automaticamente e o choque pode lhe salvar a vida. O desfibrilador cardioversor implantável, DCI, é um aparelho incrível que detecta batimentos acelerados, interrompe o processo e devolve o paciente ao ritmo normal. Os pacientes agora têm um cordão umbilical ligado à terapia médica, que eles sabem que evitará a morte súbita. Tem tido algum problema, Kevin? Não. Dor no peito, falta de fôlego? É como ter um pronto-socorro implantado no peito. Não teve nada aqui? Como assim? Não levou nenhuma pancada? Há algumas décadas, um aparelho como esse era impensável. O coração, na opinião dos médicos, era um órgão delicado demais para sofrer intervenções desse tipo. A cardiologia é uma especialidade relativamente nova. Os primeiros livros realmente bons de cardiologia foram escritos no início dos anos 30. Foi somente na Segunda Guerra Mundial que os médicos perceberam como o órgão era resistente ao retirarem estilhaços dos corações de soldados feridos. Após a guerra, surgiram novas tecnologias.
Para acelerar batimentos lentos demais, passaram a ser usados geradores que enviavam uma série de impulsos elétricos ao coração. As novas máquinas foram chamadas de marca-passos. Os primeiros marca-passos externos consistiam de uma caixa que produzia choques elétricos. O choque era transmitido ao coração por meio de placas que eram colocadas no peito. Isso o estimulava, mas também estimulava todos os músculos que estavam entre as placas e ele. O peito fazia assim a cada batimento do coração. Não dava para aguentar muito tempo. Não era um bom tratamento. Um pequeno grupo de cirurgiões cardíacos e engenheiros elétricos, algum deles trabalhando em suas próprias garagens, testaram formas de estabilizar o ritmo dos batimentos utilizando choques de menor potência. O segredo era levar os impulsos elétricos diretamente ao coração. Durante anos, os fios do marca-passo eram costurados diretamente na parede externa do órgão. Quando comecei a fazer esse procedimento, ao abrir o peito, o coração estava batendo. Não podíamos cometer um erro atingindo uma das artérias com a agulha. Era melhor com o coração parado. Há dois jeitos de mantê-lo parado. Um deles é segurá-lo, não deixá-lo mover-se demais, e é possível segurar bem com a mão. O outro, no caso de um paciente que está com marca-passo temporário, é desligar o marca-passo. Eu dizia ao anestesista, desligue o coração. Ele desligava o marca-passo externo e o coração parava. Eu tinha 20 segundos antes que o paciente tivesse problemas. Nesse tempo eu punha a agulha exatamente onde queria e dizia, certo, pode ligar o coração. E ele voltava a bater. Batendo. Esses primeiros marca-passos aumentavam o tempo de vida. Mas o paciente tinha de passar por uma grande cirurgia. Devia haver uma forma melhor. E Seymour Forman, médico residente do Hospital Montefiore, no Bronx, encontrou a solução. Em vez de abrir o peito para chegar ao coração, Seymour tentou uma abordagem diferente, usando o próprio sistema de transporte do corpo, as veias. O caminho da veia é um caminho natural. É por onde o sangue flui. Coloca-se o fio na corrente sanguínea, ele vai até o coração e prende-se ao interior dele. E desse modo a incisão é pequena, é relativamente superficial. Não é preciso afastar músculos e costelas. Não é preciso fazer uma incisão no peito, o que é uma grande coisa. Esse método mais simples e mais seguro inaugurou uma nova era no tratamento cardíaco. Com baterias menores, os marca-passos tornaram-se menores. Pequenos o bastante para serem inseridos sob a pele do paciente. Com o surgimento dos microchips, os dispositivos modernizaram-se ainda mais. Alguns marca-passos mantêm o ritmo dos batimentos constante, outros ajudam o músculo cardíaco a contrair-se com maior força, e desfibriladores implantáveis fazem o coração voltar ao ritmo quando bate descontroladamente. Dispositivos modernos, como o desfibrilador de Kevin Nowell, também registram cada irregularidade do batimento em um pequeno chip. 12 de janeiro, 23 de fevereiro. A máquina registrou uma possível arritmia. Sentiu alguma coisa? Não. Certo, vamos ver o que tem aqui. Muito bem. Os médicos de Kevin podem analisar os batimentos anormais meses depois. O de 12 de janeiro durou 1 minuto. Está fazendo exercício? Um pouco. É. Deve ser por causa do exercício. E representam batimentos normais. Na síndrome do QT longo,
doença que aflige a família Oil, esta informação é vital. O nome da síndrome deve-se às ondas no eletrocardiograma. A cada onda é designada uma letra que indica uma atividade elétrica específica. O P representa o nodo sinusal que dá início ao batimento. Q, R e S mostra a onda elétrica que contrai as câmaras inferiores. T indica a recuperação elétrica ou recarga do coração enquanto prepara-se para bater novamente. Em pacientes com QT longo, o tempo entre o Q e o T, ou seja, entre a descarga e a recarga elétrica do coração, é maior do que deveria. Tudo está na sincronia. Se a recarga não aconteceu, o próximo batimento se inicia antes da recuperação da atividade elétrica. Isso dá origem a batimentos extras que são perigosos. A mãe e os irmãos de Kevin criam um dilema para os médicos. Com que agressividade devem ser tratados cada um dos casos de QT longo? Farei um eletrocardiograma e medirei a pressão. Vamos começar com o Matthew. Pode tirar a camisa e deitar-se na cama. Eu já volto, certo? Na maioria das pessoas com o gene da síndrome, a doença não se manifesta. Em algumas, a prática de esportes pode levar a uma arritmia fatal. Em outras, um simples susto causado pelo alarme de um relógio ou uma porta batendo pode provocar a morte repentina. Quando lidamos com esses problemas elétricos, não podemos cometer erros, porque um erro pode levar à morte. Está em dúvida se deve usar 3 desfibriladores para a mãe e os 2 filhos? Sim. É muito difícil. Se você recomendar um desfibrilador, o paciente terá de usar isso pelo resto da vida. E em 3 meses ele pode voltar, porque o desfibrilador deu choques em momentos em que ele não corria risco de morte. Certo, faltam 10 segundos, Chris. Daqui a 2 anos ele pode voltar com um fio partido e vai precisar de uma cirurgia para removê-lo e implantar um novo. E isso talvez tenha 1% de risco de mortalidade. Tudo bem? Sim, só cansado. Por outro lado, se não recomendarmos o desfibrilador, ele pode ter uma parada cardíaca e morrer repentinamente. Para a idade dele é um pouco cedo, não? 40 dividido por... Esse é o problema, entende? Esperamos alguma coisa acontecer ou nos prevenimos antes. Eu não sei. Na minha opinião, essa é a minha recomendação. Eu esperaria um pouco, ou seja, eu não excluiria a possibilidade de um DCI. Certo. Mas eu faria mais testes. Sente-se bem? Vou parar depois disso. Quer parar agora? Sim. Novos testes. Mais dados. Os médicos continuarão analisando para determinar quem está correndo risco de morte. Quando a idade, infecções ou doenças interrompem o curso da eletricidade no coração, elas podem provocar uma arritmia. Nas áreas rurais da América Latina, milhões sofrem de uma epidemia que provoca arritmias por onde quer que passe. Magdo Gonzaga da Silva mora com a filha em Goiânia, no centro-oeste do Brasil.
Ele gostaria de estar em casa, mas precisa morar perto de um hospital por causa de um grave problema no coração. Durante 40 anos, Magdo trabalhou como vaqueiro no interior do estado. Até que um dia seu coração começou a bater de forma descontrolada. Dia 9 de maio de 2005, às 4 horas da tarde, eu montei num burro. Quando eu acabei de montar no burro, tacou a dor. Doendo muito. E o coração disparou. Aí eu ainda fui no curral com aquela dor, mas não aguentei. Voltei, aí o burro, aí me trouxeram para o hospital. Assim como outros 4 milhões na América Latina, Magdo teve o coração danificado pela doença de Chagas. A doença destrói totalmente o sistema elétrico do coração. E os pacientes mal conseguem suportar os batimentos caóticos. Chagas é uma doença incomum, porque provoca 2 tipos de arritmia. Ela provoca ritmos lentos e ritmos acelerados. E muitas vezes o mesmo paciente apresenta as 2 situações. É impressionante. É uma enciclopédia de arritmias. Aí eu sabia. Mas ele é de família. O pai dele morreu disso, o irmão, mãe, tudo morreu de coração. Embora aflija famílias inteiras, a doença não tem origem genética. Ela é transmitida, como muitas outras no mundo em desenvolvimento, pela picada de um inseto. O barbeiro ataca a vítima enquanto ela está dormindo. Ao se alimentar, o inseto deixa para trás um parasita minúsculo, que entra na corrente sanguínea através da picada. A criatura microscópica aloja-se no coração, onde mata as próprias células que lhe dão a vida, levando à formação de uma cicatriz. A presença de tecido cicatrizado no coração confunde o sistema elétrico normal. Ele deixa de ser organizado, não flui livremente ao longo de um caminho pré-determinado. Formam-se pequenas ondas de eletricidade que circulam rapidamente pelo coração, provocando um caos nas câmaras inferiores e um movimento anormal. E esse movimento não é uma contração. Não há um fluxo normal de sangue para o cérebro e para outros tecidos. Em vez disso, o sangue espirra pelo coração e os pacientes podem desmaiar e ter uma morte súbita em função disso. O tecido cicatrizado leva anos para ser formado no coração. Muitas vítimas são picadas na infância, mas os primeiros sintomas surgem na idade adulta. Eu achei incrível, porque a gente tem tanta pedaço por fora, tem o pé, tem os dedos, tem as pernas, né? Tem a cabeça, e ela apareceu no coração, no lugar mais protegido, né? Eu achava assim que é um lugar muito protegido e ela não devia de encontrar. Que eu, agora, há poucos tempos mesmo, eu até falei para os médicos, falei, não, doutor, eu não tenho medo de morrer, eu só tenho medo dessa doença que eu estou com ela. O coração de Magdo ficou totalmente comprometido por causa da doença de Chagas. É difícil, né? Porque a gente fica esperando a qualquer momento ele vir a falecer. Assim, dentro de casa, quando ele passa mal, a gente tem que correr para o hospital, né? UTI, sempre UTI. Amanhã os médicos implantarão no peito de Magdo um dispositivo que o protegerá tanto dos batimentos lentos quanto dos acelerados do coração. A
manhã cedo, eu vou chegar lá. 6h30 para mim estar lá, e aí ele vai fazer a operação. Mas é uma vida melhor. Porque minha vida não está boa. Minha vida, como está no exame ali marcado, né? Corre risco de vida, qualquer hora, né? Eu acredito que vai melhorar. O que eu espero é isso, né? Magdo tem sorte. Cada aparelho como este custa cerca de $20 mil e é muito difícil encontrá-los em hospitais públicos. Um marca-passo e um desfibrilador num único aparelho. Essa pequena unidade dará a Magdo toda a ajuda de que ele precisa. Quando o batimento ficar abaixo de 50 por minuto, o marca-passo assumirá o controle. Quando o coração bater descontroladamente, o desfibrilador dará um choque para que o ritmo volte ao normal. Mas só há um modo de testar um desfibrilador automático. Fazer o coração parar de bater, matando o paciente por alguns instantes para ver se o aparelho o traz de volta à vida. Se não funcionar, eles usarão um desfibrilador externo para fazer o coração voltar a bater. Quando falo a um paciente que vou induzir uma fibrilação ventricular, o batimento normal que provoca a morte súbita, que farei isso no laboratório, ele diz: "O quê? Vai provocar a morte súbita em mim? Ficou louco?" Mas é melhor fazer isso no meu laboratório, onde posso reverter em 10 segundos, do que acontecer no seu quarto, onde ninguém irá socorrê-lo. Atenção, sim, só sim, fazer a indução, pode. Deliver. Chocou, saiu dele. Beleza. O aparelho funciona. Magdo agora faz parte do grupo de milhões de pessoas do mundo todo que dependem de geradores feitos pelo homem para continuar vivas. Três dias depois, Magdo volta para casa. O coração ainda está gravemente enfermo, mas o aparelho ajuda. Está com um pouquinho de dia, mas já estou vendo melhor. Agora eu acredito que pelo acontecimento eu vou fazer algumas coisas mais leve, né? Inclusive trabalhar numa plantação de arroz, eu não posso trabalhar mais, né? Antes do aparelho, pra mim aquilo ali eu estava esperando qualquer hora, porque eu sofria, né? Eu falava, minha filha, não falava pra ninguém que eu fiz, mas pra mim aquilo qualquer hora, à noite, qualquer hora, com titia, faz uma coisa comigo que não ia dar certo, né? Mas hoje eu acho que não acontece mais não. Em caso de emergência, aperte o botão verde. Olhe atentamente as figuras nos adesivos brancos. Destaque um adesivo da base amarela. Para a família Owell, não há respostas claras quanto ao futuro. Aplique o adesivo exatamente como mostrado na figura. Eles agora possuem um desfibrilador externo automático, semelhante àquele que salvou a vida de Kevin. Analisando. Ele está pronto para ser utilizado no caso de uma emergência. Choque recomendado. Afaste-se do paciente. Aperte o botão laranja agora. Choque efetuado.
A família continua com uma grande dúvida. Qual deles corre o maior perigo? Ligue imediatamente para os serviços de emergência. Christopher, Matthew ou até mesmo Lynn deveriam ter um desfibrilador automático implantado no peito da mesma forma que No caso de Kevin, não houve dilema. Seu coração já parou uma vez e as chances de uma nova parada são altas. Depois do susto passado por Kevin, Lynn e os gêmeos começaram a tomar medicamentos para reduzir as chances de uma parada cardíaca. Os garotos também deixaram de praticar esportes competitivos e estão 90% certos de que levarão vidas normais. Nossa preocupação é o modo como vamos lidar com cada um deles. Quem deve ser tratado com remédios? Quem deve ter um desfibrilador? E quem não precisa de qualquer tratamento? São pessoas jovens e saudáveis que, à exceção desse problema, têm uma expectativa de vida normal e nenhuma doença. É bem diferente de lidar com alguém que já teve 5 infartos, que tem 70 ou 80 anos de idade. O histórico médico da família cresce a cada exame. Mas cada um deles tem sintomas diferentes. Não existe uma solução simples. É uma pasta para cada um. Kevin, Chris, Matt e eu. O eletrocardiograma de Christopher mostra uma distância perigosa entre a descarga elétrica do coração e a recarga. O Chris tem o QT longo aqui. Esse intervalo é grande demais. Esse é o QT longo. Esse é o do Kevin. Lynn tem o mesmo sintoma. Esse aqui é meu, feito em novembro. E logo no alto está escrito QT prolongado. No caso de Lynn e de Christopher, o uso de bloqueadores beta para controlar o batimento cardíaco tem dado certo. Eles nunca tiveram o principal sintoma do QT longo, desmaio. O desmaio é um sinal de alerta na síndrome do QT longo. Pode ser uma parada cardíaca abortada, uma parada que não se concretizou. Pode ser o alerta de algo muito perigoso. Kevin desmaiou 10 dias antes da parada cardíaca. Matthew tem sofrido desmaios a vida toda. Ele já desmaiou 6 vezes, que eu saiba. Dizem que o batimento dele não se altera, que o exame dele não mostra o QT longo. Não aparece nada no teste ergométrico, nada. Mas é instinto de mãe. Eu não estou tão certa. Até agora, os exames indicam que os desmaios de Matthew se devem a uma reação nervosa ou estresse, não a uma arritmia. Sente-se. Como os exames não indicam nada, a família reluta em condená-lo ao uso de um desfibrilador e a uma vida de cirurgias. Se fizer um implante na adolescência, dentro de 5 a 7 anos, terá de fazer uma cirurgia para trocar a bateria. Depois, a cada 10 ou 12 anos, eles terão de trocar os fios que vão ao coração. E me disseram que existe um risco de morte. As pessoas podem morrer durante essa troca. Desfibriladores também podem disparar acidentalmente, causando dores e traumas psicológicos. Não há uma resposta clara. Não há uma resposta clara para isto. Quero que fale conosco e diga como se sente, certo? Tá bem. Certo. É duro. Não quero chegar ao ponto de perder meu filho. Esse é o problema. É uma decisão difícil, sobretudo no caso do Matthew. Por enquanto, a família continuará analisando as opções, tentando tomar as decisões que lhes deem as melhores chances. Sente-se meio tonto? Sinto. É imprevisível.
Muita gente que tem a síndrome nunca teve um sintoma. Outros podem passar a vida sem ter um sintoma e, de repente, ter uma parada cardíaca. Melhorou. Melhorou? É uma doença que fica escondida. E o que tentamos fazer é prever o futuro. E isso é impossível. Tá tudo bem? Tô. É? Sim. Muda totalmente a vida. Meus filhos iam dormir e eu costumava dar um beijo de boa noite, um abraço, dizer boa noite, até amanhã. E tudo bem. Só ia ver se estavam cobertos. Agora eu entro para ver se estão respirando, para ver como estão à noite, se estão quentes e não com frio. Dá medo. Quando o ritmo do coração está em ordem, não pensamos muito nisso. Mas quando ele apresenta um distúrbio, passamos a valorizar a magia da estabilidade do ritmo. Tudo começa com o ritmo tum-tá, tum-tá. Com o ritmo temos o número de batimentos necessários de quando estamos sentados. Ou quando nos exercitamos. Os batimentos podem ser lentos ou rápidos, mas com ritmo. O ritmo está em todo lugar. Existe ritmo em tudo. Existe ritmo ao falar, ao caminhar, ao correr, na música. Vejo ritmo por toda parte. Faz parte da vida. Eu diria que é a vida. Versão Marshmallow São Paulo.